Muita paz e alegria a você, meu irmão, minha irmã, muita força de Deus. Estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum. Olha só que maravilha! É esse final de semana para a honra e glória de Deus e para o nosso bem, né? Participar da Santa Missa, se possível, né? Correr atrás dos sacramentos, é uma necessidade para nós, né? Vamos juntos aí nessa nossa caminhada para a honra e glória de Deus, tá bem? Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. A você que está conosco nessa manhã, muita paz para você, muita graça de Deus, que Deus derrame bênção sobre a sua vida, venha atender às suas necessidades, né? As pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão com problema familiar, problema de saúde pessoal, que o Senhor derrame muita graça e bênção sobre você neste dia, nesse final de semana, que nós celebramos aí o 10º domingo do tempo comum, né? Nós já falamos que tempo comum não é porque é comum, né? É porque não tem as grandes celebrações do mistério da nossa fé. É um tempo em que nós celebramos outras coisas, principalmente os santos da igreja, e também caminhamos no ensinamento de Jesus, na catequese de Jesus. Isso é importante. Nas grandes celebrações, nós celebramos aqueles mistérios, né? Páscoa, Natal, Quaresma, não é isso? Agora, quando chega no tempo comum, nós celebramos os ensinamentos de Cristo. Jesus está nos ensinando em sua catequese diária. A gente tem que ficar esperto nisso, tá bom? Na primeira leitura desse final de semana, é tirada de Gênesis, né? Gênesis capítulo 3. Deus chama Adão, onde estás? Adão está escondido, né? Ouvi a tua voz, fiquei com medo, porque estava nu. Deus pergunta para eles, né? Quem te falou que estava nu? Esse nu aqui não é que estava nu, pelado, não. É que eles estavam nu sem a graça, porque eles foram desobedientes a Deus e agora estão com vergonha de Deus. Viu? Isso é importante a gente perceber, porque muitas vezes, quando nós estamos em pecado grave, a gente fica ressabiado, né? Alguém fala uma coisa, já pensa que está falando com ela, né? A pessoa fica assim, não fica? Fica meio temeroso, assim, não sabe. Qualquer coisa a pessoa está assim, nossa, estão me acusando, será que estão falando de mim? Porque ela está com a consciência pesada. É o que estava acontecendo com os nossos primeiros pais. Deus falou para eles, não coma do fruto daquela árvore. Eram duas árvores no jardim que eles não podiam comer fruto. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E eles comeram, foram desobedientes. Por isso que eles perceberam que eles estavam nus, eles se esconderam de Deus. Essa nudez é a vergonha, fruto do pecado que estava neles, tá bem? Aí fica aquele jogo de empurro, né? Adão fala, a mulher que tu me deste por companheira, ela que me deu desse fruto. Sabe o que é? Quando a gente peca, a gente fica empurrando para os outros, né? Não, mas foi ele, não, mas foi ela. A gente fica buscando subterfúgio, né? Tá certo? Não, mas é porque ele falou isso, não, é porque ela fez isso, não, é porque ela me deu aquilo, é porque a gente começa a arrumar subterfúgio para tirar o peso das nossas costas e jogar o peso nas costas dos outros. Foi isso que a historinha de Adão e Eva está contando para nós, tá bem? Aí a mulher falou, não, não foi eu não, foi a serpente. Ah, já tirou de lado, entendeu? Cada um joga para o outro, né? Aí Deus vai falar, porém inimizade entre ti e a mulher, falou para a serpente, entre tua descendência dela, esta te ferirá a cabeça, a descendência da mulher ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Isso quer dizer o quê? O demônio vai ficar tentando a nossa vida durante toda a vida humana, né?
ele está lá. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, de forma que nos fala São João, né? Então vai lá, ferindo o calcanhar, sempre. Não só da mulher, nem de todo o gênero humano. Está aí a conversa de Jesus com Adão e Eva, e os dois que pecaram, que trouxe esse mal ao mundo, não é? Que estamos até hoje vivendo nisso. Por quê? Porque somos da mesma raça, né? Somos descendentes de Adão, então nós temos essa concupiscência. Graças a Deus que Jesus veio e nos libertou de todo pecado. Mas a concupiscência ainda está em nós, né? Essa só será tirada na nossa morte. A partir da morte ela não tem mais poder sobre nós, né? Na segunda leitura nós vemos aí São Paulo aos Coríntios, tá? Sustentado pelo mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Eu creio, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certo, de que Jesus ressuscitou. Jesus nos ressuscitará também. Olha só, com Jesus e colocará ao lado juntamente conosco. É por causa de vós, para que a abundância da graça e em número maior de pessoas faça crescer a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimemos. Mesmo se o nosso homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Isto é, o nosso homem exterior, a nossa carne, o nosso corpo, muitas vezes cai na enfermidade, né? Na velhice começa a se perder assim, aquele vigor do corpo. A nossa alma tem que renovar dia a dia. A nossa alma tem que se renovar no Espírito Santo todo dia, a cada dia. Amém? Com efeito, o volume insignificante da tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna incomensurável. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos colocar fé nisso, né? Essa tribulação momentânea que nós passamos nesse mundo, ela vai causar uma glória eterna incomensurável. É isso que nós precisamos verdadeiramente, nos mergulhar dessa verdade de Deus, né? Santa Rosa de Lima dizia que se nós soubéssemos o que nos espera no céu, nós clamaríamos a Deus todo o sofrimento na terra. Nós vivemos aqui e muitas vezes estamos na vida do mundo, só momentâneo, só vivendo aquilo e sofrendo aquilo. E esquecemos que nós transcendemos esse mundo e temos toda uma eternidade na nossa frente. E é para lá que nós vamos. E lá é eterno, aqui é passageiro. A gente tem que acordar, né? Tá certo? Olha aí no finalzinho da leitura, São Paulo nos fala: de fato sabemos que, se a tenda que moramos neste mundo, o corpo nosso, for destruído, morreu, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Que é a nossa esperança da eternidade. Se a morte chegar, nós temos toda uma eternidade pela frente. Amém? Pois bem, vamos pegar o evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, versículos de 20 a 35. Vamos lá? Dirigia-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando seus familiares souberam, saíram para o reter e dizia: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se o reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá.
Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mas até as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinha dito: ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Oi? Ah, não, perdão, pessoal, é T35, desculpa. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desculpa, eu parei no metade, mas graças a Karina, nossa produtora, deu certo. Pois bem, vamos lá. Esse evangelho é dividido em 4 pedaços aí bem fortes, não é isso? Olha bem, primeira coisa, o 20 e 21. Jesus, eu imagino, você também pode imaginar, aquela multidão. Jesus estava em frente à casa de Pedro, lá em Cafarnaum, aquela multidão de gente, Jesus curando, e falando, e pregando, anunciando, e curando. Jesus estava assim, sabe, naquele fogo do Espírito Santo, papapá. Chamaram os parentes de Jesus, os parentes olharam, foram lá, agarraram Jesus, porque ele estava fora de si, estava louco. Parente é uma draga, né? Deus perdoe, né? Porque os parentes não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando, libertando, sarando pessoas, curando. Os parentes foram lá, agarraram Jesus para tirar ele dali, porque ele estava fora de si. Jesus estava louco. Ah, meu Deus do céu. E para piorar a situação, chegam os nossos irmãos de Jerusalém, também os escribas, e vai falar assim: não, ele está possuído de demônio. Por quê? Porque Jesus devia estar assim, sabe, exaltado, pregando a palavra, falando e curando. Ele está cheio de demônio, Beelzebul. Ah, Jesus Cristo, como pode? As pessoas, quando estão na carne, na vida do mundo, com as coisas do mundo, eles não entendem as coisas divinas. Não consegue perceber aonde está Deus, não consegue. Para eles é absurdo, é burrice, é loucura. E isso aconteceu com Jesus, com seus parentes e com os escribas e fariseus. Precisamos tomar cuidado, porque talvez na sua casa tenha alguém de fé, alguém que está buscando a Deus, que está rezando mais, que está servindo a Deus, que não comunga com as coisas do mundo, e as pessoas da casa não entendem. Eu passei por isso no passado. Bem? Fique atento. Pois bem, Jesus fala para eles assim: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Então não é que por poder de Satanás que eu estou expulsando demônio e curando as pessoas. Não é que eu estou louco, é que o reino de Deus chegou no meio de vós e vocês não entenderam isso. Na verdade, Jesus está dizendo isso para eles. E aqui também tem uma outra coisa importante. Se uma casa está dividida contra si mesma, ela não pode permanecer. Nem o Satanás. Se ele começar a expulsar Satanás, ele vai desaparecer. Agora, e se uma casa estiver dividida contra si mesmo? Porque tem certas casas que parecem uma torre de Babel. Todo mundo fala e ninguém entende ninguém. Porque falta Deus na casa. Falta o Senhor como Senhor da casa. Entende? Falta Deus naquela casa.
as pessoas não estão ligadas a Jesus, não estão orando, as pessoas não estão, estão se degladiando. O que vai acontecer com essa casa? Não vai ficar, não vai perecer, não vai permanecer, vai perecer. Marido e mulher, quantos divórcios, é discussão, é isso, é aquilo. Ninguém, um não entende o outro. Por que não entende o outro? Porque cada um está buscando seus próprios prazeres. Aí a casa cai. Aí a casa cai. Aquela questão de eu sou feliz, eu tenho que ser feliz, as coisas têm que ser para mim ser feliz. Pronto, é egoísmo, egocentrismo, individualismo. Jesus pede que nós façamos o outro feliz, sejamos pessoas de dar ao outro a vida. As pessoas não entendem isso. Só entende isso quem está em Jesus. Quem não está em Jesus vai falar que todo mundo é louco. E que Jesus é louco. Morreu na cruz. Infelizmente. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens. Ninguém pode entrar, demônio nenhum entra dentro de uma casa em que Deus é o protetor, Jesus e Nossa Senhora está lá. Demônio nenhum entra. Um homem forte, forte como? Forte no amor, na alegria, na comunhão com Deus. O demônio não entra e não bagunça aquela casa. É verdade. Na casa que eu moro, na casa vizinha do lado, tinha uma senhora, era viúva, tinha um filho, e eu não sei por que cargas d'água, e ela odiava nós. Ela nos odiava. E eu, a minha esposa e os 4 filhos. E um dia ela começou a mexer com macumbaria e fez trabalho para o demônio ir na minha casa e destruir a nossa família. E o demônio foi e não encontrou espaço dentro da minha casa. O demônio voltou e deu uma surra nela. Depois que ela apanhou do demônio dentro da sua casa, do lado da minha casa. Eu nem sabia de nada. Ela foi na igreja conversar com o padre era exorcista, conversou com o padre orientou ela, expulsou o demônio dela, retirou o demônio que estava na vida dela, a paz voltou dentro da sua casa. Aí ela foi lá na porta da minha casa contar toda essa história e pedir perdão. Porque ela tinha feito todo esse trabalho. E o demônio foi lá na minha casa, com a graça de Deus, não encontrou espaço em casa, voltou lá e deu uma surra nela. Isso é palavra dela. Você entende? Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens. Ninguém pode. O demônio não pode. Meu irmão, minha irmã, coloque Jesus e Nossa Senhora como Senhor e Senhora da tua casa. Mesmo. Coloque os seus familiares sob a proteção dos anjos. Invoque São Miguel e seus anjos sobre a sua casa. Nenhum mal vai entrar dentro da tua casa, porque o Senhor estará lá. Isso é fato, meu irmão. Nós precisamos ter essa consciência. Não podemos ser que nem os parentes de Jesus, que achavam que ele estava louco e ele estava anunciando a vida. E o pessoal não entendeu. Nem os fariseus, nem os escribas. Entende? Seja a sua casa uma fortaleza de Jesus e de Maria, com os anjos e com os santos, uma fortaleza. Nada abala. É como uma casa construída sobre a rocha. Entendeu? A rocha é Jesus Cristo. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as blasfêmias. Mas o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não tem perdão. Será culpado de um pecado eterno. O que é isso? O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é as pessoas se fecharem. Fechou a Deus, fechou o coração, o orgulho, a soberba, o individualismo, o egocentrismo. A pessoa se fecha a Deus
Por que que é contra o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que está em nós para nos santificar, e é ele que nos convence a respeito do pecado. E quando uma pessoa se fecha, fechou o coração ao Espírito Santo, um coração empedernido, não tem como Deus tocar nesse coração. Por isso que é um pecado eterno. A pessoa vai para o inferno mesmo. E aqueles homens que estão ali falando que Jesus expulsa o demônio pelo poder de Belzebu, eles estão com o coração fechado. Os parentes de Jesus estão com o coração fechado, não está percebendo a graça de Deus, a glória de Deus, a manifestação do reino de Deus. Eles se fecharam a Deus. Estão pecando contra o Espírito Santo. E isso não tem perdão. Não porque Deus não quer perdoar, porque a pessoa não quer o perdão, ela se fechou. Ela não quer o perdão. Pronto, acabou. Aí Deus não pode perdoar. Como é que Deus vai perdoar uma pessoa que não está arrependido? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Que nós possamos estar de coração aberto a Deus, acolhendo a palavra, para que Ele seja o Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida, para que o Espírito Santo encontre espaço na nossa vida para nos santificar. Precisamos muito disso. Entende? Entregar-nos ao Senhor. E por fim, no Evangelho, fala que chegou a mãe dele, os seus irmãos, estava do lado de fora e mandaram chamá-lo. A multidão estava sentada ao redor de Jesus, disseram a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem te ver. Aqui as pessoas entendem tudo errado. Entende tudo errado. Eu pergunto para você, quem mais foi neste mundo que fez a vontade de Deus? Quem foi a pessoa que mais fez a vontade de Deus em tudo na sua vida? Maria. Maria. O que aconteceu aqui? Jesus olha para eles e fala assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Agora imagina a cena. Aqui não mostra assim, mas olha bem. Ah, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar com vocês. Trouxe a mãe para perto dele, abraçou a mãe e falou assim: quem é igual a minha mãe? Aqui que está a alegria da coisa, né? Porque Jesus, com a sua mãe do lado, falou assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Hein? Eis a minha mãe e os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai, como ela faz. Você entende? Ele está exaltando a sua mãe, não depreciando a sua mãe. Ele está dizendo assim: ah, vocês querem ser meus irmãos e minhas mães? Faça como ela, a vontade do Pai. Que ninguém fez a vontade do Pai de forma tão plena como Maria. Isso é claro, é histórico. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu estou à sua disposição, meu Deus. Ninguém fez como Maria. E ele diz para a turma que está sentada lá: aqui estão meus irmãos e minhas irmãs, se fizerem como ela, a vontade do Pai. Entende? Aí a gente entende a palavra. Do contrário, olha, está vendo? Está desprezando a mãe. Meu Pai do céu, vamos pedir ao Espírito Santo que nos esclareça sobre a palavra. Senão nós vamos ter uma visão humana da palavra. Olha o que aconteceu atrás. Os parentes de Jesus, os escribas, os fariseus, entenderam o que Jesus estava falando? Não. Por que não entenderam? Porque faltava para eles o Espírito Santo. Aí, diante disso, eles pecaram contra o Espírito Santo. Aí vem a mãe e os irmãos. Olha, peça ao Espírito Santo esclarecimento. Porque ninguém é maior que Maria em toda a raça humana. Ninguém é maior. Maria é a perfeição da raça humana. É a perfeição da criação de Deus. Jesus chama sua mãe, e sua mãe do coração, né? Quem não ama a mãe? Hã?
Vocês querem ser meus irmãos e minhas irmãs e minhas mães? Pois bem, seja que nem ela. Por quê? Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, igual ela. Deu para entender? Que nós possamos saborear a palavra de Deus, abrir o nosso coração ao Espírito Santo, para que ele realize em nós a obra de Deus, essa nova, o reino de Deus, essa nova palavra, essa vida nova. Senão a gente vai ficar fechadinho, Senhor. O azar seria nosso, né? Amém? Que Deus abençoe você nesse final de semana, que você tenha uma santa semana, muita bênção e muita graça de Deus na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.